Bom, pessoal, vou fazer um vídeo hoje um pouquinho diferente. A gente não vai ter um carro, né, em específico no vídeo, não estou filmando nenhum dos carros aí que a gente mexe, que a gente conserta, mas eu vou falar sobre carro. O tema vai ser o seguinte: eu mexendo nos carros, em encontros de carro antigo, conversando com alguns colegas, sempre sai aquela discussão do que se o carro foi reformado, se o carro é restaurado, se o carro é original, se o carro é isso, se o carro é aquilo. Então, devido a isso, eu resolvi fazer um vídeo. E só que esse vídeo vamos tocar só em dois tópicos: carro reformado ou carro restaurado, ou o que é reformar ou o que é restaurar. De início eu peguei aqui no dicionário: restaurar significa recuperar, reparar, consertar. E reforma ou reformar, corrigir, emendar. Então, diante disso, a gente vai começar aqui o tema. Aqui no Brasil, pelo menos até anos 90, talvez começo do início 2000, dos anos 2000, reforma era uma palavra comum. Você tinha um carro de uso que você precisava, que você gostasse, por exemplo, ou que você tinha muito tempo, mas o carro se desgasta com o uso, aquele carro que você põe para trabalhar, aquele carro que você leva o filho no colégio, vai ao mercado, seu carro. O colecionismo até então aqui não era tão grande, não era tão popular. O colecionismo sempre houve, mas não quer dizer que era uma coisa como que nós temos hoje. Então, você pegar o seu carro de uso normal, ou até mesmo um carro que você tinha mais antigo, um segundo carro da casa, e você levava numa oficina para reformar. Reformar, o que era a palavra? Era você pegar e deixar o carro novo de novo, mas não necessariamente seguindo os padrões de fábrica. Você tinha, por exemplo, um Fusca mesmo que eu comprei, vamos exemplificar, que tem aí vídeos dele, e brevemente vou postar novos vídeos. É um carro do vizinho que foi meu, ele é segundo dono do carro desde do meado dos anos 70 ali para 80. O carro era verde Iguaçu originalmente, e durante os 30 anos, eu comprei o carro agora, tem 2 anos, então nós estamos em 2020, 2018. Então bota aí, 40 anos o carro foi do cara, e o carro era um carro que ele trabalhava todos os dias. Ele tem um sítio numa cidade aqui que não tem asfalto, não tem nada, ele botava o carro no barro, era um carro de uso. Então, no decorrer do tempo, o carro sofreu desgaste, era o único carro da casa, era o carro que era da família, era o carro que era do trabalho, era o carro de tudo. Era o pau para toda a obra. Assim como realmente o Fusca foi encarado por muito tempo no Brasil e no mundo. O que ele fez? Durante pelo menos o período que eu moro, aonde eu moro aqui agora, atualmente vai fazer em agosto, eu vim para cá em 2002, vão fazer 18 anos que eu moro aqui. E eu peguei 2 reformas desse carro. Na verdade, uma, quando eu vim morar aqui, o carro tinha acabado de ser reformado, ele tinha pintado além de um verde qualquer, o carro era verde, e eu não sei o nome do verde. Depois de passar uns 4, não um pouco mais, uns 5 a 8 anos mais ou menos de uso, ele parou o carro e fez uma nova reforma. Então, nesse período, ele fez 2 reformas e trocou o verde de novo do carro. E antes disso, o carro tinha tido um outro verde, que pelo que eu acho, é o verde berilo, que é um verde bem clarinho do carro, que não é original do carro. Quando eu fui descascando algumas peças que ainda eram originais do carro, decapando, eu vi várias camadas de verde. Então isso, a pessoa falou: vou lhe reformar. Aqui não tinha muito critério de restauração. O cara tinha um carro, sei lá, pegar aí um Chevette, e o cara usava o carro, ficou por muitos anos com o carro, pegava, reformava, e o carro ficava novo de novo. Não tinha esse negócio de peça original, muito rebuscado. O que se tem hoje? Porque hoje se tem muita informação. Hoje o acesso à internet ajuda muito. Muitas peças que se encontra hoje, você encontra aí talvez restaurando, reformando o carro pela internet. Muito difícil encontrar numa casa de peça, saber da diferença de um ano para o outro, detalhes que o carro tem. O Escort até 85, o batente do para-choque, ele é preso no para-choque por baixo como se fosse uma castanha. De 86 ele tem um furozinho. Muito difícil. Então nós tivemos fóruns, nós tivemos acessos a programas, né, de fora, que eu acho que foi onde começou a popularizar essa questão de restauração, essa questão de colecionismo, que se você parar para pensar, hoje tudo que é antigo é caro.
tudo que é antigo é difícil, hoje tudo é relíquia que o pessoal fala. E aí sim começou a se utilizar muito a palavra restaurar. Embora se você parar e olhar reforma e restauração, elas meio que se convergem, ela vai pelo significado aqui do dicionário, elas meio que têm o mesmo significado, têm a mesma finalidade. Mas na prática dos carros antigos, isso não é bem assim que funciona. Quando você diz eu restaurei um carro, você quer dizer que você seguiu os padrões de fábrica, a cor que saiu, ou uma cor de catálogo, né, que agora a Carta de São Paulo para uma eventual placa preta ou placa de coleção, que agora infelizmente mudou. Então todos os estados do Brasil agora têm essa famigerada placa Mercosul de coleção, que é o fundo branco com as letras prateadas, né? Que antes era um fundo preto com as letras e números prata. Então, na questão do restaurar, a pessoa segue o padrão de fábrica. Põe o tecido de fábrica, a cor de fábrica, a medida de pneu de fábrica, a roda de fábrica. Às vezes você compra um carro que sofreu uma alteração, como foi o caso do meu Escort amarelo, que também tem vídeo aí no canal. Eu peguei ele todo alterado, uma coisa que era comum de se fazer na época. Meu carro tinha rodas Bino, com tala larga, para-choque pintado, retrovisor pintado, coisas que se faziam na época para modernizar os carros antigamente. Eles progrediam muito pouco, então de ano para ano era uma cor de catálogo nova, era um tecido no interior que mudava e basicamente era isso, ou um detalhe ou outro só, um pontinho ou outro que mudava. Então, por exemplo, no caso do Escort, até 89 era para-choque preto, exceto pelo o Benetton, que foi o primeiro carro nacional, o primeiro Escort, né, no caso, o primeiro carro do Brasil a ter para-choque pintado na cor do carro. E aí a partir de 90 a linha vinha com os spoilers, motor só AP já, né? 89 também foi a introdução da linha Ford XR3 e o restante da linha com motor AP, o primeiro sendo o Benetton. E aí em 90 os carros, por exemplo o Escort, passaram a ter retrovisores e para-choques pintados, como se fosse uma coisa que modificasse muito o carro. Você vê que os detalhes, as modificações são sutis. Os facelifts eram muito mais demorados para acontecer, que foi o que aconteceu do Escort de 83 até 86, que é o MK3, que o pessoal chama, e o MK4, que é o 86 modelo 87, foi até 92, e depois continuando com o Escort Hobby até 96. Né? E aí sim mudou toda a plataforma do Escort, no caso de 86, modelo 87 até 92 é o MK4. E o Hobby, que vai até 96, também é MK4. E o MK5, que é o europeu, o sapão, como o pessoal conhece, que realmente mudou tudo. Foi toda uma nova plataforma, não tinha nada a ver com o Escort, que até então tinha sido produzido aqui no Brasil, que era o MK3 e o MK4, porque lá fora o Escort tem já desde muito antes. Mas voltando aqui para o tema, então restaurar é você seguir os padrões de fábrica, os padrões que o carro vinha, o modelo, a categoria, a motorização, tecido de banco, padronagem, você segue ali a risca, peças originais, quebrou uma lanterna, quebrou um farol, Arteb, CBA, que são as mais conceituadas, né? Mesmo tendo falido, se eu não me engano, a Arteb faliu e a CBA já é falida há um bom tempo. Então você vai ali, compra uma peça, procura até com um logo, né? Quando é um logo de linha de montagem, se for um caso de Ford, ele vem com o loginho Ford lá em algumas situações, e vem lá o embleminha Arteb, embleminha CBE e tudo mais. E então isso se destaca na restauração. Você pega um carro, quando você para num encontro, você para com alguém que gosta de carro antigo, com um colega e tal, que, pô, lanterna original, farol original, às vezes não é do carro, que quebrou, estragou, ficou feio, e você troca por uma outra original. Então, você está restaurando. Isso seria a concepção de uma restauração. Você seguir exatamente como o carro foi feito. Isso significa que o carro vai ser original? Em teoria, sim. Em tese, sim. Mas se você puxar a fundo, não. O carro original, ele é original uma vez só. O carro original, ele só é original quando ele sai de fábrica. E ele permanece desse jeito. Sem ter grandes intervenções, sem ter grandes alterações
tá? A pintura ainda é de fábrica, os faróis, as peças todas de fábrica. Tanto que quando um carro original, realmente aquele carro que, no mínimo, né, para ter uma placa P tem que ter 30 anos, o carro passou 30 anos daquele jeito. O máximo que pode ter acontecido foi quebrar um farol, trocou, uma seta que desbotou, trocou, mas botou original, botou a marca original. Esse é o carro, esse carro ele é original. Esse carro só vai ser, os carros em si só vão ser originais uma vez na vida. Você bateu, mandou pintar, ele já não é mais original. Ele já teve uma intervenção, né? Então, dessa forma, tem essa diferença de original para restaurado, que é o carro que permaneceu lá 30, 40, 50 anos intocado, sendo usado, mas de padrão original, tanto que na avaliação ele tem uma avaliação diferenciada na placa preta. O restaurado, que seguiu o padrão de fábrica, o padrão daquele original, que aí você pega a revista de época, você pega vídeos que às vezes aparecem no YouTube, ou vídeos até de carros que realmente são originais. Hoje em dia, exemplos aí dos vendedores que tem no mercado, né, que serve mais para referência para quem quer restaurar um carro, e você segue aquele padrão, em tal ano saiu uma tal marca de farol, em tal ano o tecido era aquele, aí você vai ali anotando, procurando peça, fazendo aquilo que você acha que é necessário para chegar com o carro original, mais próximo ao original, e você então restaura. Você segue o carro no padrão de fábrica. Essa é a restauração. E a reforma? A reforma foi mais ou menos aquilo que eu comecei na introdução do vídeo. Você pega um carro e não segue muito o padrão original. Você tem, talvez, digamos, uma liberdade de pegar e poder trocar uma cor do carro. É verde, mas aí você não, um Fusca é verde, mas eu não usei um verde da Volkswagen, usei um verde da Fiat, usei um verde da Ford, um verde da Mercedes, né? Então seria uma reforma, você trocou os bancos, sei lá, o Fusca tem um banquinho baixo, você pegou e botou um banco de Celta, que tem muita gente que faz isso. Não aprovo, tá? Eu estou só dando suposições aqui para poder ilustrar. O cara ali, ele reformou, ele não restaurou. Aí o cara chega no encontro e fala, o carro é todo original, o carro é todo restaurado. Não é. Dentro dessa concepção do que se criou hoje em dia, isso é um carro reformado, por melhor que ele possa ter sido feito. Ele pode ter sido feito uma funilaria, ou lanternagem, ou chapeação, como fala, dependendo aí da área que a gente está, do país, né, do Brasil. Ele pode ter sido pintado na melhor cabine, com a melhor marca de tinta e tudo. Aqui no Brasil isso não é considerado uma restauração, principalmente no mundo dos puristas. Isso é considerado uma reforma. Restauração é aquilo que segue os índices de originalidade, segue a referência de originalidade. Você saiu daquilo, é considerado uma reforma. Você pegou o banco do carro, do Fusca lá, e botou um banco de Onix, com couro, com não sei... Não é restauração, isso é reforma. Então tem essa diferença. Até para quem não é muito esclarecido, eu não sou o detentor aqui da última palavra, nem nada, mas é uma percepção. E como eu gosto de carro antigo, curto carro antigo, tenho amigos que têm carro antigo, sempre surge essa discussão com pessoas que às vezes gostam, que curte, mas não entende. Então o meio de um antigo é diferente. Você tem um carro antigo é diferente, você chega lá no lugar, nos encontros e tudo mais, geram várias discussões. E uma das razões, inclusive, para eu fazer o vídeo foi essa, que sempre tem uma pessoa recém-chegada, que recém comprou um carro antigo, ou até um carro mediano, mas que já frequenta encontros de carro antigo. A pessoa pegar e, não, eu tenho um carro original, eu tenho um carro que tem o mesmo dono há mais de não sei quantos anos. Não. Tem a diferença entre original, tem a diferença entre restaurado e a diferença entre reformado. E tem ainda um terceiro tópico, que eu vou citar muito rápido, que é customizado, né? Essa palavra que também está sendo muito utilizada ultimamente, que antigamente você falava personalizar, teve um momento que foi tunar, né? O tunar já é uma coisa mais agressiva. É aquele negócio que a pessoa pega, já rebaixa o carro, bota uma rodona, bota aquelas luzes coloridas, spoiler e tal, que veio mais naquela época do Velozes e Furiosos, que infelizmente detonou muitos carros que já eram raros, hoje em dia é muito mais raro. Aí, se você pegar o Mitsubishi Eclipse, então, por exemplo, dos que sobraram, foram muito poucos inteiros, né?
Então tem essa questão da customização, que eu também, pela minha percepção, foi uma palavra que foi bem adaptada, né, no nosso vocabulário dentro desses vídeos que a gente assiste aí de History, de Discovery Turbo, os Discoveries da vida, né? Então a customização, que seria uma personalização, também é uma outra pegada. Antigamente não tinha muitas opções de você customizar o carro. O cara, o que ele podia fazer? Ele botava uma rodinha, botava farol de milha, trocava o vidro por vidro verde ou um vidro fumê, os faróis, né? Botava aqueles faróis amarelo ou silibim amarelo. Era as calha de chuva, um rádio da hora, né? Como eles falam, aqueles rádios legal e tal, um equalizador. Alguns davam uma rebaixadinha, também não era nada o extremo do que se faz hoje em dia em muitas situações. Então essa era a customização de época, ou a personalização, ou daquele toque do dono, né? E hoje em dia tem muita, você pode botar isso filme, calha de chuva, capa de banco, tapete com piso de ônibus, que é de gosto muito duvidoso, do meu ponto de vista, eu acho horrível. Roda de todos os tamanhos. Antigamente os carros vinham com roda 13, em sua maioria. Quando você queria botar o carro esportivo, você botava isso. Eu estou falando até os anos 80, meado de 90. Era botar a roda 14. Né? Depois dos anos 2000 já veio roda 15, com mais frequência, 16, 17, 18, 19, 20. Então você tem muitas opções, tem muitos spoilers, tem muitos desenhos de farol, desenhos de lanterna. Então também tem essa pegada da customização. Eu acho que esse é um vídeo que eu acredito que eu consiga fazer mais vezes, um vídeo que sai de mostrar o carro, mas discutir coisas sobre carro, que são debates, que são discussões, que são curiosidades, que são dúvidas que surgem no meio dos antigos, até no meio de quem não curte antigo, mas que curte carro. Espero que vocês tenham gostado. Vou procurar fazer mais vídeos, como eu disse, eu acredito que dê para fazer, tem bastante tema para a gente tocar e para que a gente possa criar um debate e discutir e esclarecer essas coisas relacionadas a esse mundo que encanta, né? E acredito que quem assista os vídeos aqui meus, dos meus amigos, que também tem canal no YouTube, nós ainda somos pequenos, a pretensão da gente não é ser youtuber, não, é falar de carro, a verdade é essa. Então são vídeos que quem assiste gosta. Então, deem sugestão de novos vídeos, dúvidas que possam surgir e até debater aí nos comentários, que sempre tem um ou outro colega que dá uma ideia, que dá uma contribuição com alguma coisa que passou na época, ou que passou com algum carro, ou com algum carro de algum parente da família, né? Então, o vídeo por hoje é isso e em breve eu acho que teremos novos vídeos sobre isso. Um abraço aí e um até lá.